Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E antes de irmos ao vídeo, eu gostaria de pedir que você curta, comente aquilo que você achou do nosso vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Palavra de Deus e se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações para que você venha estar por dentro de nossas publicações. O tema de hoje ele é muito interessante e antes de irmos ao tema, eu iria fazer uma ressalva a você que nos assiste aqui, que este vídeo ele não tem o objetivo de trazer polêmica ou de fazer críticas frias, mas assim como é o propósito de todos os vídeos do canal, é trazer uma exposição sólida e sadia da Palavra de Deus e trazer a boa doutrina bíblica, porque é nela que nos baseamos, é na Palavra de Deus. E que o que for falado aqui, ele não será para somente criticar, até porque nós fazemos parte também da igreja. Nós somos também um corpo. Nós estamos aqui gravando, mas nós também temos as nossas congregações, as nossas respectivas congregações e temos as nossas respectivas atividades também. E o tema de hoje ele é muito importante e ele não tem sido tratado como deveria. Que eu vou trazer alguns apontamentos acerca da igreja pós-moderna. E assim como em todas as eras da igreja houve alguns erros, houve heresias, e se a gente perceber nessas épocas, o que elas têm em comum é que quando tudo isso surgiu, o que já estava descrito na palavra de Deus, foi porque eles rejeitaram a palavra de Deus. Lá em Oséias 4:6 diz que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. E fala também que eles se esqueceram da lei do seu Deus, ou seja, o conhecimento aí ele não é um conhecimento secular, não é um conhecimento superficial, mas é o conhecimento da palavra de Deus. Trata aí da rejeição pela igreja pós-moderna da palavra de Deus. Ou seja, e eu gostaria de trazer as consequências, as duras doenças, por assim dizer, que a igreja moderna adquiriu com a sua rejeição pela palavra de Deus. A primeira delas é na oração. É o primeiro ponto, mas nós não estamos aqui separando os pontos por importância ou por relevância, mas estamos somente numerando. E na oração, nós percebemos que na palavra de Deus é muito ensinado sobre a oração. O próprio Jesus Cristo ele ensinou o Pai Nosso, o modelo da oração. E se nós não soubermos, não conhecermos a palavra de Deus, se nós rejeitarmos a palavra de Deus, quando formos orar, não iremos orar com entendimento, não iremos orar segundo a palavra de Deus, porque todas as nossas ações em nossa vida cristã, em nossa vida secular, em nosso cotidiano, elas devem ser pautadas nas Escrituras, porque a palavra de Deus ela deve ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, as pessoas elas passam a orar achando que Deus ele está ali somente para despachar a bênção. Nós passamos a orar achando que Deus ele é um Deus fraco, que Ele é obrigado a nos dar aquilo que nós pedimos, somente porque estamos pedindo. O evangelicalismo moderno, ele trouxe uma ideia de Deus como um Deus gordo, barbudo e sentado num trono e aposentado da previdência, que só sabe despachar a bênção e ele merece mais nos compadecermos de Deus, termos pena de Deus, por assim dizer, do que temer a esse Deus que o evangelicalismo moderno trouxe, que não é o Deus das Escrituras. E nós passamos a ver assim Deus e orar de uma forma que nós achamos que nós podemos colocar Deus na parede. Nós passamos a nos ensoberbecer. Mas a palavra de Deus ela nos dá justamente a nossa pecaminosidade humana. Ela traz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Isaías 40:15 diz que Deus ele olha para a terra e vê todos os homens como coisas pequeníssimas,
como o pó miúdo de um balde. E diz também que Deus, ele mediu os céus a palmos. Diz que ele tomou todas as porções de água, todos os mares, todos os rios, todos os lagos, todas as porções de água que existem neste mundo, como uma só porção em sua mão. Ele tomou todas as porções de terra existentes no planeta, como uma só porção em sua mão. Ou seja, nós vemos aí um Deus imensamente grande. Nós vemos um Deus soberano em contraste com criaturas pecaminosas que muitas vezes não sabem como orar. Por isso que está escrito em Romanos 8:26, que diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar e nem pedir como convém. Ou seja, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. E a ajuda do Espírito Santo, ela é por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele aplica a doutrina bíblica, a palavra de Deus às nossas vidas. É assim que ele nos guia em toda a verdade. E assim as pessoas, elas passam a orar tendo Deus como somente obrigado a nos dar bênção, obrigado a nos dar as coisas que pedimos. Mas na verdade nós precisamos orar não para que a nossa vontade seja feita, mas para que nós venhamos estar conformados à vontade de Deus. Assim como está dito no Pai Nosso, ele não começa: Pai, me dá bênção, Pai, me dá isso, me dá carro, me dá casa, me dá a chave, abre as portas, abre as comportas do céu. Nem sequer tem isso. Mas na verdade ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Ou seja, nós precisamos orar não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que a gente ore: Senhor, eu necessito disso e disso, mas seja feita a tua vontade na minha vida, seja ela qual for. Essa é a oração mais magnífica que um crente pode fazer, um crente conhecedor da palavra de Deus. E a segunda coisa é a ignorância por meio da música. A música na igreja pós-moderna, ela tem sido tratada de uma forma comercial. Os cantores muitas vezes eles estão aí para vender seus CDs, para fazer uma música não que seja oferecida a Deus, mas que venha estar palpável, que ela venha estar aceitável aos olhos do povo. E na verdade o louvor, ele significa, a sua palavra original, ele significa elogio. O louvor, ele é o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si. Em muitas passagens de Israel, do povo de Israel, lá em Isaías principalmente, nos profetas, ele diz, em Amós 5:23, ele diz: as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei o som das tuas melodias. Ou seja, aí ele está denunciando o povo de Israel, mas também se aplica à igreja pós-moderna, porque a igreja, ela tem caído nessa ignorância. Por ter rejeitado a palavra de Deus, ela não canta hinos que são cristocêntricos, mas hinos que são antropocêntricos, que estão voltados para o homem, para o louvor do homem. Tudo é para mim, por mim, em mim, tudo é pautado no homem. O homem é o centro, mas na verdade Deus, ele deve ser o centro. Se você ler os Salmos, ele vai dizer que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, santo é o Senhor e grandes e maravilhosas são as suas obras. Ou seja, o louvor, ele deve cantar quem Deus é e o que Deus faz, e isso é o que está descrito na palavra. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 11, diz, a partir do verso 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos e quão inexcusáveis são os seus caminhos. Quem primeiro lhe deu para que possa retribuir, ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, nós precisamos dar glória, pois, eternamente a Deus. Glória, pois, eternamente a Deus. O louvor, ele não deve cantar sobre o homem. O louvor, ele não deve cantar sobre o perfil do homem. Mas nós precisamos louvar a Deus, oferecer a Deus. O versículo que é muitas vezes usado pela igreja pós-moderna é de Jesus e a mulher samaritana em João 4. E ele diz assim: e a hora vem, e agora é, o dia vem e agora é, que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que quer dizer isso, que muitas pessoas não entendem? Em verdade significa segundo a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20, ele diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva, ou seja, sempre andarão em trevas.
E convém-nos analisar a palavra de Deus. Lá no Salmo 119 e 154 diz que sejam os teus decretos os temas dos meus cânticos, ou seja, aprendi a tua palavra, eu guardei a tua palavra e assim eu canto ela. Ou seja, o hino, os hinos, os louvores, eles devem ser oferecidos para Deus e serem pautados na palavra de Deus, porque Deus ele só recebe glória com aquilo que é feito segundo foi decretado na sua palavra. Deus ele nos dá todas as prescrições e as descrições. Ele nos dá todo o manual. O nosso manual é a palavra de Deus. A música ela não tem que vir do nosso coração. A música ela não tem que ser bonita para nós. Ela deve ser agradável aos ouvidos de Deus, de sorte que ela suba como cheiro suave às narinas do Senhor. E vemos nós que os louvores de hoje são muito pautados no homem. E assim nós vemos e nós podemos perceber por meio da palavra de Deus que esses louvores eles sobem como algo podre às narinas de Deus. Deus ele não recebe louvores que não são pautados na palavra de Deus. E em espírito, o que significa em espírito? Ele significa em sinceridade, ou seja, o louvor ele não deve só ser pautado nas escrituras, mas deve ser feito com sinceridade. Ele também não deve ser feito só em sinceridade, é o que muitas pessoas dizem, mas o hino não está na palavra, mas se eu cantar com o coração, Deus recebe. Não recebe. Deve estar pautado na palavra e deve ser cantado com sinceridade. Esse é o manual. Não convém nos adicionar e nem tirar nada da palavra de Deus, porque ela é perfeita. Ela subsiste eternamente nos céus. Ela é eterna e ela é mais atual do que o jornal que irá sair amanhã. E convém-nos somente atentar para as coisas que estão na palavra de Deus, para que assim venhamos cantar hinos, que venham subir como cheiro suave às narinas de Deus. O terceiro ponto é quanto à pregação da palavra. Muitas pessoas elas passam a pregar, mas que Jesus é amor, Ele não vai mandar pecadores para o inferno, Jesus ele ama, você pode pecar e aquilo. Ou seja, as pessoas elas passam a enfatizar somente o amor de Deus e eles deixam de lado a justiça. Nós precisamos entender, assim como está no livro de Naum, no livro do profeta Naum, capítulo 1 e verso 2, que ele diz que Deus é um Deus zeloso, que Ele é tardio em irar-se, ou seja, trata aí do amor de Deus. Mas ao culpado Ele não tem por inocente, e Ele tem o seu caminho na tormenta, ou seja, traz aí a justiça de Deus. O amor de Deus, Ele é feito com justiça. A justiça de Deus, ela é feita com amor. As pessoas falam tanto que, mas Jesus te ama, o próprio Jesus ele não pregou assim. Mas se você perceber em Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 4, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos pregaram, Pedro, Paulo, todos eles pregaram, arrependei-vos e crede no Evangelho para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O próprio João Batista, voltando aqui, ele diz, arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira futura, raça de víboras? E ele diz, não presumais de vós mesmos que vocês têm por pai Abraão, mas porque Deus ele pode até dessas pedras trazer filhos para Abraão. Ou seja, produzam frutos dignos de arrependimento, porque toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Porque vem aquele que é maior do que eu, e em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e jogará a palha no fogo, que nunca se apaga. Ou seja, nós precisamos pregar o amor de Deus, sim, que Deus é amor, sim, mas nós precisamos pregar a justiça de Deus, que Deus é um Deus santo. Deus é santo, santo e santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, nós precisamos anunciar a santidade de Deus. Lá em Obadias capítulo 1, que esse livro ele só tem um capítulo, e no seu verso 1 ele diz, envie um embaixador e declare guerra contra aquela cidade. Ou seja, como assim? Todos os seres humanos, aplicando esta palavra, eles estão em guerra contra Deus. E nós precisamos anunciar, como embaixadores de Cristo, que eles devem se reconciliar com Deus, porque eles estão em inimizade, são inimigos de Deus, são filhos da ira, são filhos das trevas. Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. Nós precisamos pregar a justiça de Deus, sem tirar o amor, e pregar o amor sem tirar a justiça. Então, tudo isso nós precisamos
olhar para a palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus. Muitas pessoas, o quarto ponto, elas passam a rejeitar a palavra de Deus e assim a igreja hoje ela anda em trevas, achando que está andando na luz. Porque lá no Salmo 119 e 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a igreja, ela rejeita a palavra de Deus e assim ela passa a andar em trevas. Por quê? Porque ela rejeitou a única luz deste mundo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. João 8,12 diz, o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, o mundo ele está em trevas, o mundo está no maligno, mas nós que somos de Cristo precisamos analisar a sua palavra, para que ela venha a ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, para que ela venha nos mostrar os buracos, os tropeços, os escândalos, e assim nós venhamos pela luz da palavra de Deus nos desviarmos de todos esses escândalos e tropeços. Não que venhamos ser impecáveis, mas que nós venhamos ser completos diante de Deus, que nós venhamos estar em sinceridade, que o nosso coração ele venha estar purificado pela palavra. O quinto ponto, a palavra de Deus, ela foi rejeitada e assim as pessoas rejeitam o único meio de serem santas. As pessoas querem ser santas por outras coisas, querem andar escadas de joelho, querem fazer procissões, querem fazer diversas penitências para assim alcançar a santidade. Querem tomar água ungida, querem usar rosa ungida, querem usar fogueira santa, o cajado de Moisés, tudo isso para alcançar alguma santidade, alguma coisa. Mas na verdade convém-nos atentar para a palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E convém-nos a cada dia olhar para a palavra de Deus, porque ela contém todos os meios, o remédio, ela é o nosso guia para nós andarmos neste mundo de trevas, para que nós venhamos estar assim santos diante de Deus, purificados e santificados com o Espírito Santo. E um outro ponto, as pessoas elas passam a rejeitar a palavra de Deus e assim elas rejeitam o único meio de salvação para os pecadores. As pessoas hoje, elas querem substituir o evangelho por coisas gospels, com diversas coisas. O evangelicalismo moderno trouxe isso, trouxe outros atrativos para os pecadores, trouxe outros eventos, trouxe entretenimento para a igreja. E isso não convém a servo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o evangelho de Deus ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1,16. Marcos 16,15, temos um mandamento de Jesus, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho. Paulo, as pessoas elas passam a dizer, antes de eu citar o versículo, as pessoas dizem, mas os pecadores não querem palavra, eles passam por problema, passam por isso, aquilo, quando chega na igreja quer ter entretenimento, eles querem ter alguma coisa divertida. E as pessoas passam a tirar o evangelho e trazer entretenimento para pecadores, mas na verdade não é assim. O próprio Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 4, conjuro-te, pois, diante do Deus vivo e de Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, que redargas, repreendas e exortes com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempos que não sofrerão mais a sã doutrina, mas ele terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Paulo diz, vai haver tempo que vai ter comichões nos ouvidos, então traz um entretenimentozinho, tira negócio de palavra, tira negócio de evangelho e traz outra coisa. Não, ele diz, prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, não usa desculpa se é tempo ou se não é, prega a palavra em todo tempo, porque Jesus ele vai julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Ele vai julgar e nós precisamos pregar a palavra para que todos os homens venham estar inexcusáveis, venham estar sem desculpa diante de Deus, porque todos vão ouvir o Evangelho de Deus. E com todos estes pontos, convém-nos a cada dia dizer como está em Lamentações 3:29. Ele diz, coloca a boca no pó, porque talvez assim haja esperança.
Lamentações 5:21 diz: Senhor, converte-nos a Ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Ou seja, convém-nos a cada dia atentar para a palavra de Deus. Voltarmos às Escrituras. Voltarmos ao Evangelho de Deus, porque Ele é o único meio para nos salvarmos. Ele deve ser a nossa regra de fé e prática de como nós andarmos neste mundo. Que a cada dia nós venhamos andar segundo os servos de Deus, atentando a palavra de Deus. Que nós possamos a cada dia guardar a palavra de Deus em nosso coração, para que não venhamos pecar contra Deus. Porque como podemos purificar os nossos caminhos? Observando segundo a palavra de Deus, Salmo 119, verso 9 e verso 11. E que este vídeo ele venha servir de reflexão para todos nós, tanto nós que gravamos os vídeos, quanto você que está me assistindo. Porque eu não sou aqui um crítico frio, mas eu faço parte do corpo de Cristo. E quero assim que a igreja venha ter uma reforma, que nós voltemos às Escrituras, voltemos à oração, voltemos àquilo que Jesus Cristo nos deixou, que voltemos a perseverar na doutrina que Jesus Cristo nos deixou. E assim nós encontraremos pureza diante de Deus, nós encontraremos santidade diante de Deus. Que a cada dia venhamos atentar para a palavra de Deus, porque ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Amém.